Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. O professor William Peixoto aqui. Eu voltei a gravar aulas para vocês do 7º ano, tá bom? Tamo junto aí mais uma vez novamente. E vamos para nossa próxima aula, ou vídeo aula. Vamos tratar sobre a reforma protestante, continuar, né? Falando sobre o anglicanismo e a contra-reforma na aula de hoje, tá bom? Olha só, a reforma anglicana, ela vai dar origem ao surgimento da igreja anglicana, tá? E é a terceira religião protestante que nós vamos ter aí estudando para nossa prova, para a segunda avaliação, tá? Quem foi que fundou essa igreja? Henrique VIII, que vai ser o monarca da Inglaterra, o rei inglês, tá? No ano de 1534, ou seja, século XVI, o mesmo contexto histórico, e o lugar vai ser a Inglaterra, tá bom? Ele está tentando o quê? Separação da Igreja Católica também. Então a gente tem uma característica bem importante aqui da religião anglicana, que é a diferença entre o luteranismo e o calvinismo, pois os outros dois eles foram, né, feitos, criados, originados por homens da igreja, por religiosos da igreja católica. Aqui não, aqui a religião anglicana ela vai ter origem, né, como base a partir de um rei, de um monarca, que é exatamente o Henrique VIII, tá bom? A tese dele é que continua se buscando a integridade da fé, porém ele vai protestar contra a possibilidade de um novo matrimônio, que aí vai ter o caráter político dessa separação aí com a Igreja Católica, que a gente vai entender na aula de hoje, tá bom? Olha só, a reforma anglicana é praticamente a gente vai chamar de um catolicismo, só que sem Roma, porque as bases da igreja, da religião anglicana vai ser a mesma da católica. Só que não vai ter o Papa, né? Vai ter o líder religioso do anglicanismo, não vai ser o Papa, vai ser o próprio Henrique VIII, tá bom? Bom, essa reforma ela está relacionada com fatores políticos, como eu falei para você. Henrique VIII, que era casado com Catarina de Aragão, ele pediu autorização ao Papa Clemente VII para anular o seu casamento e casar com outra pessoa, ou seja, pedir um divórcio, né, se divorciar e casar novamente. Qual é o grande problema? Aí no século XVI, isso é um pecado. Uma vez casado, na bênção da Igreja Católica, sobre a visão de Deus, é impossível, é pecado separar-se e casar de novo. Casar na Igreja Católica não pode, é só uma vez, tá? Então, ele pretendia, né, casar com Ana Bolena para que pudesse então ter um herdeiro do sexo masculino. Por quê? Ele não conseguia ter um filho, né, com Catarina de Aragão. E ele acusava ela, né, de ser uma mulher estéril, não conseguindo dar o herdeiro homem necessário para herdar o trono da Inglaterra por ele, né? Mas o Papa recusa, claro, né? Não concede o divórcio. Então o Henrique VIII ele decide o quê? Romper com a Igreja Católica, né? Expulsar a Igreja Católica e criar uma nova religião oficial do Estado, que o Estado inglês, né, comandado por ele. E isso vai se dar exatamente no que a gente chama de ato de supremacia. Isso aqui é importantíssimo, tá, filho? Você anotar aí. O ato de supremacia, então, vai ser o ato assinado por Henrique VIII que determina a expulsão da Igreja Católica. Todos os padres, bispos, arcebispos, cardeais, todo mundo da Igreja Católica que estava na Inglaterra vai ser expulso, filho. E ele vai assumir, então, o poder como líder religioso supremo, tá? De uma nova religião, então, né, que vai surgir, que é a religião anglicana criada por ele, e vai ser a única religião oficial do Estado monárquico. E um Estado monárquico absolutista, você tem que saber, permite uma só religião oficial, que é aceita pelo rei. Não existe outro tipo de religião, de crença, não é aceita. Tá? Todo mundo tem que seguir a religião colocada pelo rei. Então imagina a sua confusão, né? Quem era anticatólico agora tem que ser anglicano. Isso vai gerar um grande problema na Inglaterra com o passar do tempo, tá? Mas vamos lá. Olha só. A reforma anglicana, tá? Então nós temos aí a figura do Henrique VIII, né? Que vai reduzir então a influência do Papa,
né, dentro da Inglaterra, e depois, com o ato de supremacia, vai expulsá-lo, né? A igreja era dona de grande parte das terras e monopolizava o comércio das relíquias sagradas, tá? Qual é a grande sacada que eu quero que você entenda? A motivação, tá? Tipo assim, a desculpa dada por Henrique VIII para expulsar a igreja católica teria sido a questão do divórcio, né? A proibição que ele não possa, né, separar e casar com outra pessoa. Porém, existem caráteres políticos aí, né, por trás de tudo isso, dessa tomada de decisão do Henrique VIII. Porque a gente sabe que a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela vai ser uma das grandes senhoras feudais, ou seja, grande proprietária de terras, desde lá de Carlos Magno, o primeiro rei, né, da Idade Média e tudo mais, a fazer esse acordo e expandir terras para a Igreja Católica. Então, o que o Henrique VIII quer é diminuir o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra e dentro das suas decisões como rei, tá? É isso que ele vai fazer. Na verdade, esse que é o interesse por trás de tudo isso. Bora ver entender isso aqui, ó. Com base no ato de supremacia e baseado na teoria do direito divino dos reis de Jacques Bossuet, ele vai fazer o seguinte, ele fala assim, ele vai declarar a anulação do casamento, né, de Catarina de Aragão Coelho, tá? E vai fundar essa nova religião para atender os seus interesses pessoais, né? E aí ele se transforma, seguindo essa base do teórico do absolutismo, né, Jacques Bossuet, ele vai acreditar que ele vai se colocar, na verdade, como líder supremo, né, e como o único representante de Deus na Terra. Se no catolicismo, na Igreja Católica, esse representante, esse vigário de Deus é o Papa como líder supremo da Igreja Católica, Henrique VIII vai tirar o Papa junto com a Igreja Católica das influências da Inglaterra e vai se colocar como esse líder máximo e representante máximo de Deus. Então ele vira monarca e líder religioso, tá? É como se fosse uma espécie de teocracia, né? Mas não é. Após a declaração, Henrique confisca os bens da igreja e casa-se com Ana Bolena. Durante o confisco, recebeu o apoio dos nobres ingleses. Qual é a grande sacada aqui, gente? Ele quer pegar as terras da igreja e ele quer centralizar cada vez mais o poder dele na figura dele, né? Se transformar num rei absolutista mesmo na sua principal característica. E como é que ele vai fazer isso? Tirando, né, as terras da igreja e dividindo boa parte dessas terras para a nobreza inglesa. Assim, os nobres recebem as terras do rei, que foram retiradas da igreja, e consecutivamente vão dar o quê? Apoio a esse rei para ele governar de forma absoluta. Então é um jogo político que Henrique VIII vai fazer que vai dar muito certo. Briga com a igreja, expulsa, pega as terras e dá para aqueles que poderiam ameaçar o seu poder na Inglaterra, que é justamente a nobreza inglesa, beleza? Então é um belo golpe aí político que o Henrique VIII vai dar para estabelecer a monarquia absolutista na Inglaterra. Agora, qual é o grande problema de tudo isso? Ele acusava, ele queria acusar, né, a Catarina de Aragão, sua antiga esposa, de não conseguir lhe dar o filho. Só que qual o grande problema, uma curiosidade? Ana Bolena, ele casa-se com ela, mas ela também não consegue engravidar dele. E assim virão outras e outras e outras esposas. Qual o grande problema? É que ele não podia ter filhos, né? O problema não estava com as mulheres, estava nele. Só que como ele era o rei, né, e ao século XVI, o monarca absoluto, ninguém poderia imaginar que ele seria, enfim, né, o problema estaria no rei. E aí ele vai, todas essas mulheres que casaram-se com ele, e ele deixa para lá, para trás e casa-se de novo, essas aí são mortas. Catarina de Aragão, Ana Bolena, todas elas vão ser assassinadas a mando do Henrique VIII. Tá? Vão ser mais de 5 mulheres, para você ter ideia. Né? Até que se prova, até que ele consegue engravidar. Só que o filho vem sempre mulher, nunca vem um homem, sempre uma mulher. Né? E quem vai herdar o trono
da Inglaterra é exatamente uma mulher, que vai ser Elizabeth I, mas isso é uma outra história, tá? Então bora ver aqui o resumo do anglicanismo. Nasce na Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII. Ele tem interesse nas terras da igreja, ele quer aumentar a centralização do poder real e ele quer a redução do poder do clero, não é isso? Tudo isso aqui quem quer? Henrique VIII. Então por isso ele pediu ao Papa Clemente VII para anular seu casamento. Ele não anula, né? Expulsa a igreja, bota fim e casa-se com Ana Bolena. Vem o ato de supremacia, determina o estabelecimento da religião oficial, sendo a religião anglicana. Beleza? Essa religião existe até hoje? Sim. Gente, então aqui a gente acaba de falar sobre o anglicanismo. Então nós temos luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Certo? Essas três religiões aí protestantes são as que vão cair na tua prova. Você precisa estudar. Nós já estudamos as três, tá bom? Inclusive o professor Oscar também já lançou algumas aulas aí para vocês em relação a isso, tá bom? E agora a gente passa para falar sobre o quarto assunto sobre reformas protestantes, que é exatamente a contra-reforma, que são as medidas que a Igreja Católica vão tomar para barrar, para tentar controlar o avanço e o crescimento das religiões protestantes na Europa, né, roubando fiéis da Igreja Católica para as igrejas anglicanas, tá bom? Olha só, a Contra-Reforma ela vai ser estabelecida, oficializada pela Igreja Católica entre 1545 e 1563 no Concílio de Trento. Ela vai ser estabelecida. A principal meta da Contra-Reforma era o que, William? Combater o avanço das religiões protestantes e aumentar, expandir a fé católica para todas as partes do mundo, beleza? Aqui tem uma representação da figura do Concílio de Trento, onde os principais arcebispos, cardeais, o Papa, todos os homens da igreja sentam-se e fazem uma espécie de conselho, né? Por isso o nome concílio, na cidade italiana de Trento, tá bom? E lá eles vão tomar as medidas filosóficas, políticas da igreja, para tentar controlar aí o avanço protestante. Em 1534, Frei Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, tá bom? Que foi reconhecida pelo Papa em 1540. Essa nova ordem religiosa ela foi concebida para enfrentar o espírito da reforma, tá? O que é a Companhia de Jesus? Ela vai dar origem aos jesuítas, tá? A ordem jesuítica, que são esses padres aqui, ó, né, que pregavam a pobreza, padres que andavam descalços, eles eram chamados de soldados de Cristo ou soldados de batina, ó. Tá? Era tipo uma espécie de milícia mesmo a serviço do Papa e da religião católica, que utilizavam de todos os meios para alcançar a catequese de pessoas, sobretudo de jovens. Então a Companhia de Jesus e os jesuítas eles vão virar os professores da Igreja Católica. Eles vão começar o processo de catequização. Que é uma curiosidade, em 1540 a nova ordem ela é registrada, né? Ela é aceita pelo Papa. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, os portugueses eles não começam o processo de colonização diretamente. Eles vão começar quando? A partir de 1530 começa o processo de colonização. E é exatamente em 1534 que surge, né, com Frei Inácio de Loyola, que surge essa ordem aí, a partir do Conselho de Trento, que é para tentar levar padres para catequizar. E não à toa, quando os portugueses começam o processo de colonização, Portugal era uma nação altamente religiosa, né, católica, fervorosa. Então, quando os primeiros colonizadores chegam no Brasil, eles chegam acompanhados dos primeiros jesuítas. Então, o processo de colonização do Brasil está atrelado ao processo de catequização católica dos nossos indígenas, né, que eram vistos aí como animálias, como selvagens que precisavam de salvação da sua alma, né? Uma forma de desrespeito com a religião tradicional dos indígenas, dos povos tradicionais aqui do Brasil, né? Vai começar então a imposição da fé católica, já que o Concílio de Trento visava exatamente isso, alcançar novas almas, né? Transformar novas almas em almas católicas. E os jesuítas vão fazer exatamente esse papel aqui na colonização brasileira, beleza? Ó, na América, os padres jesuítas levaram doutrina católica para todas as partes do mundo. Então, a ordem dos jesuítas está ligada à questão da educação, da catequese católica, tá bom?
Vamos dar uma olhada, galera, nos principais pontos aí que vão ser tomados, medidas que vão ser tomadas durante a Contra-Reforma. Principais medidas adotadas pela Contra-Reforma, nós temos a aprovação da Ordem dos Jesuítas, que nós já sabemos, a convocação do Concílio de Trento, que vai ser estabelecido ali, né, as ordens mesmo de forma escrita e as medidas que vão ser tomadas, a reativação da Santa Inquisição, ou seja, o Tribunal da Santa Inquisição, que é um órgão de controle, de repressão contra heresias, contra pecados à fé católica, que a gente vai entender direitinho no próximo slide, tá bom? Por que reativação? É importante você lembrar, né? Reativação porque a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ele não vai surgir aqui na Idade Moderna, no século XVI. Ele já existia desde a Idade Média. Porém, por incrível que pareça, apesar de nos filmes, novelas e, enfim, tudo, né, na cultura em geral, a gente vê o Tribunal do Santo Ofício, a fogueira santa queimando pessoas, atrelar isso à ideia de Idade Média. Só que, por incrível que pareça, o maior número de mortos vai se dar exatamente na Idade Moderna, aqui no século XVI, na Contra-Reforma, gente. A Idade Média já até, né, ficou até para trás. E aqui ainda se vai matar muito mais gente após o Concílio de Trento reativar a Santa Inquisição, tá? E a decretação do Index Librorum Prohibitorium, é o latim, né? Index significa uma lista de livros proibidos, ou seja, o Index Librorum Prohibitorium é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. O livro principal aí seria a Bíblia, por exemplo, traduzida por Lutero para o alemão, para a língua Vulgata, né? Que não o latim. Essa Bíblia vai ser perseguida e queimada em praça pública. E é aí que a Igreja Católica vai queimar livros que não fossem aceitos pela Igreja, tá? É a intolerância religiosa e a intolerância de pensamentos, tá bom? Esses aqui são as medidas que a Contra-Reforma vão trazer. Vamos entender aqui um pouco sobre a atuação do Tribunal do Santo Ofício, tá bom? Olha só, o Papa III, ele traz a restauração, tá, em 1542, do Santo Ofício. E qual era a função? Era vigiar e punir quem apresentavam desvios da fé católica, quem apresentava heresias, tá bom? São vários, por exemplo, ser calvinista, muitos calvinistas foram mortos na fogueira, atos libidinosos, homossexuais, atos de homossexualidade, né? Enfim, né? Muito bruxaria ainda vai existir, uma série de crimes, digamos assim, tá? O Papa Paulo IV vai dar maior severidade, vai matar mais gente ainda e vai estabelecer a Santa Inquisição de forma muito radical, sobretudo na Itália, na Espanha, tá bom? A censura sobre a liberdade de pensamento vai simbolizar esse momento aí de morte de tantas pessoas que vão queimar na fogueira para tentar manter a fé católica como a mais forte, tá bom, gente? Eu vou trazer aqui, ó, algumas fotos, alguns exemplos, imagens sobre essa atuação da Santa Inquisição, tá? Olha, aqui nós temos a figura de uma pessoa sendo interrogada, pedindo, né, a confissão do pecado. Como? Por meio da tortura, vejam só. É uma cama, né, em brasas, pegando fogo, onde as pessoas ficam amarradas, sofrendo. Aqui tem os padres, ó, os bispos, o inquisidor da Igreja Católica, tá? Aqui nós temos uma outra, ó, onde simplesmente a base de marretadas, né, as pessoas pedem para aquela pessoa falar que cometeu o pecado, que é sim uma herege. Então são meios de torturas que foram utilizadas para arrancar confissões que na verdade nem existiam às vezes. Por exemplo, uma pessoa se considerar bruxo, né, bruxa, uma mulher tão perseguida. Confessa que você fez magia negra, que você fez bruxaria. Confessa que você por exemplo, muitos judeus morreram também. Confessa que você professa a fé ao judaísmo e não ao Cristo. Enfim, tá? Às vezes por denúncia. E a pessoa, por estar sofrendo ali torturas, para parar de sofrer, assumia uma confissão, ó.
né? Ele assinava a confissão que às vezes, na verdade, não era verdade, né? Aqui nós temos uma roda, olha, a roda da tortura, que a pessoa era amarrada aqui embaixo, tocado fogo, é um negócio absurdo. Aqui, ó, uma mulher sendo torturada, né? E por último, muitas vezes a pessoa chegava a morrer no que eles chamam de auto de fé, né? Que era o ponto máximo ali da Santa Inquisição, era tocar fogo nas pessoas vivas, né? Em que o padre tá aqui, ó, benzendo, expulsando o diabo, falando assim: a única forma de salvar a tua alma para tu não sofrer no inferno é te queimar e queimar essa alma e esse demônio que está dentro de ti. Assim a tua alma ela vai ser limpa e tu vai poder viver no céu. É um negócio absurdo, né? Que as religiões elas podem levar a esses extremos quando o pensamento racional e a humanidade desaparece, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? O anglicanismo e a Contra-Reforma são pontos importantes para a gente entender esse movimento do século XVI aí de reformulações dos ideais religiosos na Europa, tá bom? Beijo a todos, eu fico por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.